Hoje é dia de nós conversarmos com o doutor Álvaro, que a semana passada, por motivos alheio à vontade de todos aqui, por consequência das fortes chuvas, doutor Álvaro não pôde estar conosco no programa, mas hoje, a gente retorna com um assunto que nós íamos abordar na semana passada, sempre no oferecimento da Clínica Pai, prestadora Álvaro Ernesto, que tem tratamento aí de transtornos mentais e dependência química. E você já sabe que a Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, ali na rua da Câmara de Vereadores. Doutor Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Faça uma visita com essa clínica, e você vai ver todos os serviços disponíveis lá da Clínica Pai em Camamu. Doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza Garapiúna. Boa tarde, Ronald. Uma boa tarde aos ouvintes da Litoral, que tem mantido contato e incentivado que a gente continue essa prestação de serviço público. Pois é, doutor Álvaro, semana passada a chuva castigou toda a nossa região aqui. Eu estou em casa. Coisa foi feia, né? Foi muito feia. Eu, indo de Ituberaba para Camamu no início da manhã, me assustei com a pista de vinda de Garapiúna para Ituberá, parcialmente destruída, mas sem condições de acesso de lá para cá. E com a dificuldade da chuva, eu me deparei em cima daquele asfalto danificado. E fazia medo, de modo que no blog, no Twitter e no Face a gente aconselhava que as pessoas ficassem dentro de casa na medida do possível para evitar acidentes, porque o risco de acidentes era muito grande. Pois é, e literalmente falando, a chuva dos últimos dias, a força da natureza tirou o sono de muita gente. E é o assunto de hoje, justamente a gente falar sobre insônia. E a gente começa aí querendo saber o que é especificamente a insônia, doutor. A insônia é a sensação de não ter dormido ao ponto de satisfazer as necessidades do corpo e da mente. É a sensação de que não houve reparação do cansaço durante um dia. Portanto, algumas pessoas podem dormir 15 horas e ter a sensação que não teve as energias reparadas. Outras pessoas com 4 horas de sono podem ter a sensação de que está renovado para um novo dia. Entendendo assim, significa dizer que não somente o fato de não conseguir pregar o olho, como se diz no popular. Às vezes você consegue deitar, e até dormir, mas não tem a reparação do sono, é isso? Na depressão, por exemplo, algumas pessoas podem dormir 15 ou mais horas por dia e ter a sensação de que não dormiu, ou que dormiu muito pouco. Um indivíduo com a saúde mental e física normal, de 5 a 7 horas de sono é o suficiente. De modo que a quantidade de sono ela varia de acordo com a idade, com o sexo, com o clima, com o estado mental de cada um, com as doenças ou não que cada um tem. Muitos fatores acabam contribuindo com a quantidade de sono que cada um precisa. E agora, em relação à insônia propriamente dita, quais são as principais causas que a gente pode destacar aqui? A principal causa da insônia é a depressão, a depressão e as diversas modalidades de ansiedade e o uso de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas. É importante logo enfatizar que, por isso mesmo, que as pessoas não devem se arriscar a querer tratar, por si só, querer tratar sem um médico que conheça o assunto a sua insônia. Por quê? Tomando um remédio para dormir, ela vai apenas tratar o sintoma, ela não vai tratar a causa. Toda insônia tem uma causa. Se a gente não tratar a causa, também não vai resolver o problema. Nesses dias atuais, onde a gente tem uma vida bastante atribulada, um dia a dia cheio de compromissos, trabalhos, enfim, o estresse também pode fazer parte desse elenco? É um dos principais fatores que modificam o sono das pessoas. Você veja que, vamos dar um exemplo aqui de vida estressante. As pessoas que trabalham na noite,
os médicos, os enfermeiros, os policiais, os taxistas, os radialistas, enfim, os artistas que trabalham na noite. Qualquer tipo de estratégia que você use, né, vai encontrar a dificuldade do trabalho dele. Porque você não tem uma periodicidade, você não tem uma uniformidade. Cada dia é um dia diferente. Um dia ele passa a noite toda acordado, no outro dia ele dorme 22 horas, no outro dia ele dorme 3 horas da manhã. Uma determinada noite, como foi a nossa noite hoje no hospital em Ituberá, no Hospital Antônio Costa Pinto, nós acordamos a cada meia hora, de modo que não dormimos. Então, é muito difícil se tratar a insônia como uma coisa padronizada. Cada caso é um caso e precisa ser analisado de modo personificado. Doutor Álvaro, o café e os energéticos, mito ou realmente ele pode influenciar no sono? Podem influenciar, mas há pessoas que não sentem a menor influência. Outros sentem. De qualquer jeito, temos que dizer que todo estimulante, como café, né, cafeína, Coca-Cola, café, todo estimulante não deve ser usado próximo da hora de dormir, principalmente em crianças. As crianças, claro, teu organismo jovem em formação são muito sensíveis aos estimulantes. Os estimulantes não devem ser usados próximo da hora de dormir. Agora, doutor Álvaro, uma pessoa, por exemplo, que porventura queira avaliar a sua condição de sono, quais são os sintomas que ela pode observar para daí então procurar um especialista? Bom, primeiro vamos tentar classificar que é insônia. Tem insônias que você não encontra uma causa assim aparente, são chamadas de insônias primárias, quer dizer, a insônia é a própria doença. As outras insônias, chamadas insônias secundárias, elas são consequências de um problema. Ora, se uma pessoa está com a perna machucada, sentindo dor, ela vai ter insônia durante alguns dias. Basta que se dê um analgésico, um remédio para dor, e ela vai dormir. Então, o tratamento dessa insônia é com remédio para dor. Uma outra pessoa está com um desconforto, como uma falta de ar, de uma asma e tal. Se você melhora a asma, ela vai dormir, melhora o sono dela. E outras pessoas têm doenças classificadas como doenças psiquiátricas, a depressão, as ansiedades, as fobias, né? Pessoa que está com medo. O usuário de bebida alcoólica na fase de abstinência, ele fica tendo delírios, ele vê a casa caindo na cabeça dele, um bocado de bichos, enfim. Ele se assusta com tudo, qualquer ruído, qualquer zoada, ele se assusta. Então, precisa-se identificar a causa pode ser a dor, a causa pode ser o calor, a causa pode ser a doença psiquiátrica, a depressão, a ansiedade. Cada caso é um caso e cada caso precisa ser tratado de modo pessoal, personificado. Então, as pessoas que observam, por exemplo, dificuldade em adormecer, né, na maioria das noites, cansaço durante o dia, conforme o senhor já falou, aquela vontade de continuar dormindo, né, não sentir-se revigorado após acordar, ou seja, sente-se que não recuperou o sono, né, o sono não foi aquele sono que revigorou a pessoa, várias vezes acordando durante a noite. Então, esses detalhes, esses sintomas poderão ser um indício de que a pessoa está com problema de sono. Como eu disse, inicialmente o médico deve fazer a pergunta: você dorme bem? Então, essa impressão subjetiva da pessoa é o mais importante. Depois você vai detalhar. Como é? Você demora de dormir ou acorda no meio da noite? Você dorme logo e acorda muito cedo e não volta a dormir? Então, você vai fazendo contas da quantidade de sono durante a noite. Se o indivíduo demora para dormir, o tratamento é um. Se ele dorme rápido e acorda no meio da noite e não consegue dormir, o tratamento é outro. Se ele dorme rápido e acorda no meio da noite e fica o resto da noite acordado, o tratamento já é diferente. Então, cada caso é um caso. Há pessoas que acordam inúmeras vezes durante a noite. Aqueles que têm a apneia do sono, quer dizer, o sono não se aprofunda, ele tem sempre um sono superficial. Os que dormem sob efeito de bebida alcoólica, ele dorme uma primeira hora, aquele sono profundo, roncando, depois de 1h30 ele acorda geralmente com insônia, 2 horas e meia ele acorda com insônia. Então cada caso é um caso. Agora, doutor, e além dessa avaliação que o médico
vai fazer os questionamentos com o paciente, né? Do exame físico. Existe algum outro tipo de exame que possa precisar que a pessoa esteja com esse problema? Exatamente. Hoje existem os laboratórios do sono que usam os polissonógrafos, os aparelhos como se fosse o do eletroencefalograma, né? Onde durante toda a noite é mapeado uma série de informações. Por exemplo, a movimentação do corpo durante a noite é filmado, né? Os ruídos durante a noite, se o indivíduo ronca, não ronca, quantas vezes ele desperta, e é registrado um tipo de eletroencefalograma, um traçado de eletroencefalograma, para depois ser analisado. Todos esses fatores são analisados e é dado um diagnóstico do tipo de insônia de cada um. Vale ressaltar que hoje tem médicos neurologistas especializados só em insônia. O trabalho dele é só tratar insônia. Doutor, em relação a, uma vez identificado essa problemática com qualquer pessoa que esteja sofrendo com essa questão da insônia, né? E qual o tratamento, né? Que dicas o senhor poderia dar, por exemplo, né? Lógico que é o médico que vai dizer, de acordo com o estudo da patologia de cada um, do caso de cada um, da causa que está provocando a insônia, é óbvio. Mas o que o senhor poderia adiantar, por exemplo, em relação a tratamento e algumas dicas para que as pessoas possam melhorar o seu sono? Se fala muito no meio científico numa asepsia do sono, ou seja, é uma limpeza do ambiente onde você vai dormir, dizendo que né? uma higienização do ambiente para o sono, que seria pouca luz, pouco ruído, um ambiente que não seja nem calorento, nem frio, quer dizer, bem refrigerado, ventilado. Todas essas coisas são muito pouco diante de pessoas que têm insônias severas. Um outro fator importante é o seguinte: uma pessoa trabalha uma noite sim, uma noite não. Como é que você vai consertar o sono dessa pessoa com um medicamento? É difícil, porque há um ritmo. Se ela fica uma noite inteira acordada, na outra noite que está em casa, a tendência é ficar acordado. A tendência é dormir de dia. Um dos maiores erros que a pessoa faz é tentar compensar uma noite dormindo durante o dia. E quando chega na noite seguinte, ele está com insônia. Por isso que o tratamento não é só usar remédio, não é só com medicamento. O tratamento é identificar se existe uma doença psiquiátrica, tratar a doença psiquiátrica. Junto com o tratamento, um remédio para induzir o sono. E existem vários. O grupo mais conhecido é dos benzodiazepínicos, que eles são ansiolíticos, diminuem a ansiedade, são relaxantes musculares e são soníferos, ou seja, induzem o sono. São medicamentos que devem ser usados por um período curto, a não ser que a doença psiquiátrica seja muito grave, para que não seja induzido uma dependência química, porque todos eles causam dependência química. Doutor, inclusive, agora foi que esclareceu aqui para mim, porque em um determinado tempo aí, o médico passou um remédio para que eu fosse dormir e, consequentemente, me passou um outro para que eu relaxasse durante o sono. Porque ele disse, se você dormir e não relaxar, você vai acordar mais cansado ainda. Com certeza. Então, com certeza. É por isso, né? Por isso, há um medicamento que, se a pessoa tomar, estiver sentada, ela vai dormir sentada e vai cair. A maioria das pessoas reage dessa forma, que é conhecido comercialmente como dormonide, o midazolam. Se costuma receitar esse medicamento, que ele é indutor do sono, ou seja, faz a pessoa pegar rápido no sono, junto com outro que vai manter o sono. E pode ser junto com outro que vai tratar a causa da insônia. Por isso que não é simples assim, não é chegar no balcão da farmácia e dizer, me dê um remédio para eu dormir. Porque o indivíduo pode estar tomando um remédio completamente errado para o caso dele. São muitos fatores que tem que se levar em conta, às vezes até chegar à conclusão de que não é com remédio que você resolve. Perfeito. Doutor, nós temos aqui a participação. O Cosme Importados, né, ele está perguntando o seguinte, por que ao tomar bastante café a pessoa fica com bastante sono? Não sei se seria o caso. E o outro é dormir cedo, porque quando a pessoa dorme muito cedo, acorda sonolento ainda. Cosme, né?
Cosme, alguma coisa ali fez com que eu não entendesse bem a pergunta. Você dizer, porque ao tomar bastante café, a pessoa fica com bastante sono. Normalmente é o inverso. Inverso, né? Quanto mais café a gente toma, menos sono a gente tem. Por isso o costume de tomar café ao acordar, que é para despertar mais, para estimular um dia já que a pessoa acorda um pouco sonolenta. E a segunda pergunta é quando você diz que dormir cedo, quem dorme cedo fica sonolento. Bom, se a pessoa dorme cedo e acorda muito cedo, claro que depois do almoço e no final do dia vai ficar sonolento, porque a distância foi muito grande entre a hora que ele dormiu e o final do dia seguinte. Mas não é comum, quando se dorme cedo, ficar sonolento. O padrão é individual, cada pessoa se dá bem com um padrão de sono. Não se pode copiar um padrão de sono para todas as pessoas. A não ser que o sono não tenha feito a satisfação do corpo. Né? Isso. É aquela situação que a gente diz, a pessoa pode dormir, o senhor falou agora, pode dormir até 12 horas de relógio Pode. E acordar ainda com sono. É como se não tivesse dormido. Exatamente como se não tivesse dormido. Pessoas com alguns tipos de depressão, elas dormem, por exemplo, de 8 horas da noite a 8 horas da manhã e acordam como se não tivessem dormido. E vão querer dormir durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, porque não se sente saciado. Quer dizer, é um sono que não é saciado. O organismo não se sente descansado, não se sente recuperado para uma nova tarefa. Daí a importância de qualquer desses sintomas procurar um médico, né, doutor? Porque procurar um médico por conta própria, né? Não é aconselhável em nenhuma situação, muito mais numa situação tão complexa como a insônia. Muito mais quando é com criança. Né? Muito mais quando é com criança, muito mais quando é com gestante, com pessoas idosas que já tomam 6, 7 medicamentos e às vezes a cura ou o tratamento da insônia é a retirada de alguns dos medicamentos que ele está tomando a mais. Né? Dizem os professores de geriatria que nos idosos, normalmente o bom geriatra retira medicamento e não acrescenta medicamento, porque ele toma para hipertensão, ele toma para diabetes, ele toma um ASzinho dele, ele toma o da artrose, ele toma a vitamina, ele toma 5, 6, 7, 8, o da tontura, acaba aquele conjunto de medicamentos no rim que já não funciona bem, sendo a causa da insônia, sendo a causa da tontura, sendo a causa da queda. Então, nem sempre é dar remédio, às vezes é tirar alguns remédios a mais que as pessoas estão usando sem a devida necessidade. Agora, doutor Álvaro, qual o profissional médico a ser procurado num caso como esse? Olha, por incrível que pareça, deveria ser o psiquiatra, mas há uma tradição de que são os neurologistas que melhor estudam e tratam a insônia. Normalmente são os neurologistas. Quem lida com isso são neurologistas e psiquiatras. Todas as doenças mentais bolem com o sono, de modo que o psiquiatra lida com isso no seu dia a dia em cada paciente. No entanto, os neurologistas se aprofundaram mais. Os médicos que são médicos só de insônia, que lidam com laboratório de insônia, normalmente são os neurologistas. Enquanto os neurologistas são os médicos que mais tratam a insônia, os políticos são quem mais sofrem de insônia. Ou que causam insônia na população. Causam insônia na população. Agora, eles causam insônia na população porque prometem demais e não cumprem. Mas tem insônia porque da prestação de contas, porque dos processos de improbidade administrativa, né? E das promessas que eles fazem em campanha e que não conseguem cumprir, porque na ganância de conseguir o voto, acaba prometendo demais a muita gente. E diz um amigo político meu da região metropolitana de Salvador que quanto mais tempo você demora no poder, menos horas de sono você tem durante a noite. Doutor, a Glorinha também nos mandou aqui um questionamento. Ela está dizendo, não consigo dormir cedo por estar cansada. Mesmo assim, não consigo isso. É algum problema? Ela está dizendo, mesmo que ela esteja muito cansada, ela não consegue dormir cedo. Glorinha, obrigado pela audiência e pela participação. Mas o normal seria o contrário. Por isso que é indicado o exercício físico para tratar a insônia, como um dos elementos para ajudar a curar, a tratar a insônia. Que quando a gente cansa o corpo,
o sono vem mais rápido e o corpo fica mais relaxado durante o sono. Se você está assim, é preciso que você procure um médico e isso pode ser corrigido, porque quanto mais cansado, mais fácil de dormir. Isso é o normal. Se quanto mais cansada você está, menos sono você tem, algo está errado e precisa ser avaliado alguns detalhes. Falar em avaliação, doutor, o senhor falou que os neurologistas que são os médicos hoje que mais estudam a questão da insônia. Mas o psiquiatra também. O senhor, enquanto psiquiatra, lá na sua clínica, o senhor tem condição de fazer uma primeira avaliação desse paciente para ver se o tratamento pode ser feito pelo senhor lá na sua clínica ou se pode ser encaminhado para outro? Na verdade, o que ocorre na prática é o seguinte: esses problemas, tipo a insônia, pode ser tratado por quem, em termos de especialidade médica? Por um clínico experiente, quer dizer, um clínico que tenha estudado alguma coisa da área de psiquiatria e neurologia, pelos psiquiatras, por quê? Porque todos os pacientes de psiquiatria têm insônia, ou sono demais, ou sono de menos. Ou hipersonia, que é o sono demais, ou insônia, que é o sono de menos. Todos. Todas as doenças psiquiátricas, todas as doenças mentais bolem com sono. Então, o psiquiatra lida com isso em cada paciente que ele atende. Ele tem que ajustar, mesmo porque as medicações psiquiátricas bolem com sono. Ou elas dão mais sono, ou elas tiram sono. Então, você tem que adequar um conjunto de coisas para poder prescrever corretamente. E do ponto de vista de investigação, de ciência, de estudos, são os neurologistas que mais se dedicam em laboratório aos problemas da insônia. Para a gente finalizar, doutor, vamos responder a pergunta aqui de Regiane Seixas Santos. Ela gostaria de saber se couve, espinafre e alface podem ajudar no combate à insônia. Regiane, obrigado também a você pela participação. Regiane, é a mesma coisa que o maracujá. O maracujá, ele dá uma sonolênciazinha, tanto que alguns medicamentos, calmantes e tal, podem ter extrato do maracujá. Quando as coisas são muito leves, até uma música clássica, gostosa, levezinha, faz a pessoa dormir. Então, um chá faz dormir, a água pura faz dormir, uma boa música faz dormir, um ruídozinho de televisão lá longezinho faz dormir, quando não é uma insônia grave. Quando a gente pode tomar 2 litros de maracujá, 5 quilos de espinafre com alface, e ainda misturado com diazepam, e misturado mais com... Não tem jeito. Insônia grave é insônia grave. Às vezes a gente usa 3, 4, 5, 6 medicamentos para tratar a causa e o sintoma, que é a insônia. De modo que quando é grave, é grave. E quando é fácil de corrigir, você muda alguma coisa. Exemplo, um tempo calorento como esse. Eu, por exemplo, eu posso até dormir no chão, a comida pode ser farinha pura, mas eu não consigo dormir se o ambiente não tiver frio, refrigerado. Então eu troco qualquer coisa por ambiente refrigerado. Se você me mandar eu dormir no calor, eu passar a noite inteirinha sem dormir. Eu posso cochilar, mas não durmo. Perfeito. Doutor Álvaro, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor conosco aqui, trazendo esse assunto que muito importante. Muita gente, tenho certeza, que tirou inúmeras dúvidas e vai procurar o especialista se por acaso tiver sofrendo desse problema. E dizer que na próxima quinta-feira, com fé em Jesus Cristo, nós estaremos de volta aqui com mais um assunto interessante para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Zito, é sempre um prazer, ouvinte da Litoral, estar prestando esse serviço. A gente se sente revigorado, como quando tem uma noite bem dormida. Então, obrigado a todos. Ok, conversamos aqui com o doutor Álvaro Ernesto a respeito da insônia. Na próxima quinta-feira, encontro marcado aqui no nosso programa Alô Litoral. E agora nós vamos ao intervalo comercial.